ok? Então, muito feliz mesmo realmente com a situação dessa questão. Como o Carlos André agora há pouco afirmou a questão relacionada à parte de crase, que desde 2006 não caiu na prova da UFRN. Colocamos algumas questões, trabalhando quase que, digamos, 14 regras, a parte de crase. E os alunos, Caio, será que cairá? Será que não cairá realmente? É possível? Desde 2006, galera, vamos investir nesse tipo de questão. E aí apareceu, e o aluno overdose com certeza detonou essa questão. E aí, meus queridos amigos, doutor Edson, doutor Mário Vitor, quais são os comentários gerais a respeito dessa linda e bela prova? Bom, a prova, ela seguiu o padrão da Compev, né, embora seja o último vestibular, e foi uma prova que privilegia o texto como um fato social, né, um texto direcionado a um público, né, centrado num você destinatário, no que se refere ao público leitor. Começa com um artigo de opinião e trabalha a questão, por exemplo, da intenção texto, né, a intencionalidade do texto, a identificação propósitos comunicativos, exatamente, né, dos propósitos comunicativos, e sai aí debulhando todo um processo de desconstrução desse texto, e privilegiou o aluno overdose que realmente tinha entendimento, sabia, foi construído dentro de sala de aula overdose, todas as possibilidades de interpretação, as ferramentas necessárias para a leitura eficiente dos textos. Isso proporciona a nós, como equipe, uma felicidade muito grande, na medida em que a gente é coeso, a gente é coerente com o nosso trabalho, né, todo mundo irmanado com uma finalidade de trabalho, né, Mário Vitor, Caio, eu, Josivan, né, também, na parte de literatura. Então, isso proporcionou à família Overdose uma qualidade de serviço que só o Overdose tem, né? No Overdose, a gente pode encontrar realmente a confiança necessária numa equipe que é dedicada completamente ao vestibular, é dedicada, na verdade, completamente à realização das metas do aluno, né? Tem escola que pede para levantar voo. O Overdose, na verdade, ele não levanta voo, ele realiza a meta, proporciona a realização da meta do aluno. Sonhos, né, concretiza sonho, né? É isso aí. Então, pois é. Deixa eu lançar mais uma promoção aí, galera. Mais 5 senhas para a festa hoje à noite, tá certo? Quem conseguir fazer o melhor Twitter envolvendo Rony Jason MMA, que é o Twitter do Rony Jason, que vai participar hoje lá da nossa festa, e o @Patrício Pitbull, tá certo? Você tem que fazer alguma frase, algum comentário em 140 caracteres que contenha @Patrício Pitbull e @Rony Jason MMA. Quem conseguir, o Twitter é muito curtinho, né? São só 140, então é um desafio interessante. Quem conseguir fazer alguma coisa legal com 140 caracteres, ainda colocando o meu Twitter no meio, do Rony e do Patrício, vai pra festa. Você tem 2 caracteres para escrever, né? Sei lá. Mas vai pra festa free e vai bater uma foto com os caras. Não, vou facilitar, tá certo? Você pode botar só o Rony ou só o Patrício Pitbull, porque senão fica muito difícil, né? E montar um textinho legal, Mirandex Pitbull. Não, Mirandex Chihuahua. Já que Patrícia é Pitbull, Miranda é o quê? Não é a Whale. Não, ele era Whale, agora é Mirandex Yorkshire, pronto. Mirandex Yorkshire vai escolher. Poodle. Beleza, vai, fica à vontade aí. Então, as 3 primeiras questões eram de interpretação, né, sobre o artigo de opinião que abria a prova, né. O primeiro pedindo sobre a questão como o autor registra os acontecimentos, né, do cotidiano, a observação, a resposta é a letra C, né? Questão de imagem de personalidade, não é exatamente. Mesmo? A segunda questão é como o autor construiu o ponto de vista. Isso aí a gente fez muito no Overdose, pedindo para o aluno traçar uma estratégia, investir na construção do ponto de vista, essa coisa toda. Então, ele era capaz de identificar realmente, a resposta foi letra B. A terceira questão, né, era a respeito de como os quadrúpedes, que falava no texto, né, tá entre aspas, inclusive, que são os seres humanos que adquirem carro, eram caracterizados. Foi uma questão meramente de interpretação, de identificação de ideias, né, que eram colocadas no texto, a resposta, letra D. Aí o Mário vai com a 4. Tá a questão número 4 aí. 4. Mário Vitor.
Escolham as principais objetivas, né? Porque a prova é muito grande. E a priori a aula não era para objetiva, para a gente poder focar o máximo possível na redação. Né? Certo? Boa tarde, pessoal. Queria deixar primeiro o agradecimento que eu tenho a Edson, o agradecimento que eu tenho a Caio, a todos os outros professores, até porque já estive no papel de vocês, certo? E todos eles foram 10 comigo até hoje, são. A questão 4, ela fala da linguagem e fala especificamente de um texto, que é um texto chamativo, que é uma propaganda, em que trata da questão do beber e dirigir, e a resposta é a letra B, do tom da informalidade, do uso do coloquialismo, tá certo? Então, vou passar agora para Caio Moura. Uma linguagem de acordo com a intenção do texto. Né? A intenção comunicativa voltada ao público-alvo, no caso os adolescentes, esse grupo linguístico. E talvez uma atenção toda especial, já que é para ter um comentário extremamente rápido, a questão 5 crases, né? Não precisamos nem comentar, que no Twitter, no Facebook, está bastante quase que fui aí, como diz Carlos, arrancar a minha roupa. Disseram, não, Caio é louco, colocar crase no simulado, colocar crase em questões, mas caiu, galera. Uma coisa que caiu. foi legal foi observar que a prova, ela privilegia, mesmo na objetiva, a gramática. Né? Fica aquele folclore. Que não existe gramática textual, não existe gramática mais para ser estudada. Tinha, né? Foi bacana. Nós somos língua portuguesa, galera. Temos que ter o conhecimento da gramática textual com toda a certeza do mundo. A norma culta aí, não é? E a questão número 17, querendo ou não, é aquela questão meio até que clichê, galera. Que coloca basicamente a parte das figuras de linguagem e eu até brincava às vezes com os alunos, professor Mário, que geralmente a resposta é relacionada à parte de metáfora. E a própria questão já veio colocando que, no caso, a metáfora deveria ser encontrada em alguma das alternativas, né? E, no caso, será a alternativa C, na treva o clarão dos vagos, lampião sangrava, essa comparação implícita, beleza, de ordem subjetiva, demarcada aí na questão número 17, ok? Comentário a mais aí, professor? Na parte de literatura, né, a partir da questão 11, não houve nenhuma surpresa, né? Contemplou as obras e tudo, né, buscando a comparação entre fotografia e texto, no caso da crônica, né, entre algumas gravuras e capitães de areia, e assim, foi uma prova muito tranquila, de modo geral, né. Eu até esperava um nível mais alto, a gente trabalhou, o Josvano trabalhou em sala, um nível bem mais comparativo, mas foi light, a prova não foi tranquila, né. Com essa deixa de Edson, acho que até o aluno overdose, nas revisões, se deparou com certeza com questões assim até de um grau de complexidade maior. Então ele foi de maneira tranquila e calma responder a prova, porque estava realmente preparado. O conteúdo não foi trabalhado apenas na revisão, professor Mário, porque ele foi um conteúdo extremamente trabalhado durante o ano, ok? Dúvidas sempre foram tiradas a respeito de qualquer tipo de conteúdo, questões e mais questões, e ele chegou realmente aqui de maneira perfeita, preparado, pronto para fazer esta bela prova aqui da UFRN. Verdade. Pessoal, eu queria falar um pouquinho, já que Edson já deu início à redação, e todos nós observamos, né, claro, na prova de segunda-feira ontem, o tema. O tema foi um tema bastante discutido, como a gente viu durante o ano, o professor Edson discutiu, eu discuti tanto na turma revisão Enem, como a turma revisão UFRN. E como o Caio disse, na própria sexta-feira, que foi a última aula, eu falei desse tema, redes sociais, a utilização das redes sociais, inclusive o texto aqui do tema 7, do último caderno que a gente viu, já chama a atenção pelo seguinte fato. O título já coloca "Quando o Facebook mata", e já faz uma citação de um caso de uma holandesa que, por uma briga na escola com sua antiga amiga, encomendou a morte dela via Facebook, certo? Então, esse caso pode ser utilizado como um tipo de exemplo para você argumentar. Você poderia trazer, por exemplo, a Primavera Árabe, para falar do panelaço da Argentina. Tudo isso aí para trazer para o bom uso, no caso, das redes sociais. Do uso coerente, do uso para o bem, vamos dizer assim. Mas devemos também lembrar que a própria proposta, ela deu a sugestão de falar da do abuso dessa liberdade.
No caso, a gente poderia relacionar a liberdade de expressão, que é dada aqui no Brasil, e que é mal utilizada por alguns internautas. Aí lembramos de Mayra Petruso, aquela garota que falou mal dos nordestinos. Podemos lembrar também, na mês de outubro, teve aquele grande apagão na véspera do fim de Gabriela. Eu fiquei mordido, doido para assistir. E até comentei com Miranda no dia, lembra, Miranda? E naquele dia houve o Trend Topics Brasil, foi justamente a discussão do Nordeste, do apagão do Nordeste e o preconceito. Então tudo isso aí você poderia utilizar como exemplo, como prova para seu argumento, ok? Professor Edson, quiser complementar? Bom, eu gostaria de sistematizar com o seguinte comentário, né? A proposta de redação, ela propõe uma situação, avaliação, né, do tema redes sociais, exercício ou abuso da liberdade, né, e deixava margem para o aluno se posicionar de modo bastante amplo. Por exemplo, se ele quisesse se posicionar a respeito do exercício de liberdade, né, ele poderia demonstrar que a utilização das redes sociais como ferramenta midiática, como ferramenta que democratiza, digamos assim, o acesso à divulgação de opinião ou até mesmo de informação, né, como um canal de expressão a serviço do cidadão, ele poderia demonstrar que a rede social ela pode muito bem servir como uma ferramenta de exercício da cidadania na medida em que ela é usada para o bem, como propôs Mário Vitor, né, com os eventos sociais das redes, por exemplo. Ele poderia tanto colocar exemplos no âmbito municipal, a questão do Fórum Carla, no âmbito nacional, as questões, por exemplo, da lei da ficha limpa, que foi um produto jurídico, né, um diploma jurídico exclusivamente obtido através realmente das redes sociais. Ele poderia citar também questões internacionais, como a questão da Primavera Árabe. Quanto à questão do abuso, ele poderia mostrar que a evasão de privacidade, né, pode prejudicar o usuário, na medida em que, por exemplo, ele pode ser vítima de crimes cibernéticos, né, pode ser vítima de roubos de arquivos virtuais, até mesmo roubo de senhas, e que vão incorrer, por exemplo, no direito, em crimes contra o direito, contra o patrimônio ou crimes contra a personalidade, como foi o caso da atriz global Carolina, né? Inclusive um ex-namorado da minha e tal, extremamente fantástico. Você abandonou, foi, Edson? agora, professor. É verdade. Mas você abandonou, foi? Pela redação. Ah, tá certo. Pela redação. E aí, ele poderia ainda, tá bom, Mário, concordar parcialmente, né, com os questionamentos. Então, seria uma abordagem linda, na medida em que ele mostrasse os prós e os contras, né? Tanto o abuso quanto a liberdade, né? Nesse sentido, ele poderia questionar isso aí e mostrar que a rede social ela nem é má, nem é boa, é uma ferramenta. A natureza humana é que usa as ferramentas tanto para o bem quanto para o mal. Eu já introduziria essa redação citando Sêneca, né? O mundo não é o bem nem o mal, mas é o cenário do bem e do mal. Já fazia essa citação aí e engendrava uma discussão, articular uma discussão fantástica, né? Mas em todas as vamos dizer assim, Só abordagens, te interrompendo, viu, Edson? Sim. Nesse exato minuto que você falou isso, o Danilo Barbosa escrevia: Edson, você poderia comentar sobre o pensamento do filósofo Sêneca, que você falou em sala de aula, no exato momento. Daí, Isso e aí, prova Danilo? como o aluno apreendeu a informação. Pois é, Danilo, você poderia ancorar, acredito que você tenha feito, já que você está colocando aí, né? Citando, mostrar que a ferramenta, a mídia, ela não é boa nem má. Ela é, na verdade, um produto humano, é uma tecnologia, e que pode ser utilizada tanto para o bem, como o Mário falou, o panelaço na Argentina, Primavera Árabe, por exemplo. No Brasil, a questão da lei da ficha limpa. Aqui no município, a questão do Fórum Carla vai embora, desapareça, escafeda-se, pague a gente que você... Enfim. A das passagens também, né? É verdade. Calma, Edson. Eu queria fazer outra parte Danilo, mas interessante, viu, Edson? Outra parte que eu gostaria assim, de destacar é o seguinte. Esse é um tema que ele foi tema ano passado do Enem. Né? E como a gente falava há pouco tempo aqui em física,
o pessoal tem um raciocínio que física provou que não funciona, do tipo, não, já caiu no Enem. Aí não pode cair na UFRN, por exemplo. Não tem nada a ver. Tem nada a São ver. provas independentes. Segundo, é um texto que provavelmente foi muito trabalhado por aí afora e que gerou um certo nível de satisfação de muitos alunos por já terem feito o texto. Só que ele tem um certo nível de complexidade. Certeza, Né? certeza. Rede social é algo que todos os alunos usam hoje em dia, então parece ser algo bastante íntimo, só que eu garanto, eu tenho certeza absoluta, e eu quero escutar aqui a opinião dos professores, se eu estou certo ou estou errado, que apesar do grande nível de felicidade de grande parte dos alunos, a maioria dos alunos não tem profundidade para escrever uma redação nota 10. Ele está falando aqui, por exemplo, de Sêneca. Aí é onde entra... O lugar comum, né, das redações que talvez onde estarão entra aí. evitar os lugares comuns, né, como que é o nosso monstro aqui da língua Monstro do portuguesa. pântano não, pelo amor de Deus. Monstro da língua portuguesa, foi o que eu Nem falei. hipopótamo, pelo amor de Deus. Então, é porque eu estou baixinho aqui ao seu lado, aliás, eu sou baixinho. Então, falar a respeito disso significa dizer que você tem que remeter o tema a uma discussão na sociedade. Não é à toa que o Mário fala que você podia investir em vários exemplos. Não é à toa, né, que o Caio fala que você deve planejar todo o texto com uma estratégia argumentativa. É preciso salientar que hoje de manhã, viu, Carlos André, a gente discutia lá no encontrão que a gente tem que sempre assistindo o nosso aluno, abraçando, confortando, dando a força necessária para que ele vá conquistar a aprovação, para que ele se preparou, na verdade, concretizar o objetivo dele. Então, porque a família overdose, ela não só prepara o aluno, mas ela acompanha, vai deixar no local de prova, confortando e fornecendo toda a estrutura necessária para esse aluno, a estrutura psicológica, a estrutura pedagógica, até a hidratação com a água milagrosa, na verdade. Né? Que garantiu a felicidade de muitos alunos hoje, hein? Engraçado, hoje você vendeu muito bem aquela água, por sinal. Viu? Por sinal. Mas voltando aqui à redação, Danilo, eu preciso dizer o seguinte. O diferencial dessa redação vai ser o que eu dizia em sala de aula. A construção de todas as características do gênero. Então, você compor o artigo de opinião com todas as suas características pressupostas, como, por exemplo, a questão de situalizar o tema na sociedade, remetendo a uma discussão que contribua para o leitor do jornal, não é? Que é a Voz do Povo, como era a Gazeta do Povo, como era o nome? Acho que é a Voz do Povo mesmo. Vamos conferir aqui só para contextualizar a discussão, né? É voz digital. Voz digital. Tem coisa com voz, mas é digital. E aí, uma coisa interessante, não é? É compor as características do gênero, como eu dizia. Então, compor a situação, texto com, por exemplo, ancorando, né, escrevendo realmente para esse jornal, compondo o público dele, compondo o outro, né? Mas, acima de tudo, investindo na autoria, através dos modalizadores, né, argumentativos, dos operadores argumentativos, construindo um sujeito argumentativo atuante. Não é só enumerar os exemplos, você tem que manipular esses exemplos em função do que você quer provar. Não é só fazer a citação, você tem que manipular, interpretar essa citação em função do que você quer realmente provar, deixando claro qual é a sua estratégia, qual é a sua intenção, texto, não é verdade? E construir um texto que realmente tenha o processo de contextualização da opinião, a problematização dela propriamente dita, tenha a discussão, gerenciamento de vozes argumentativas, como você, Danilo, fez aí com sua citação, não é verdade? Além disso, composição da contra-argumentação, que é uma exigência pressuposta do artigo de opinião, a colocação, por exemplo, de uma proposta de intervenção social que, dependendo do encaminhamento, você teria que finalizar seu texto propondo uma discussão ética, uma construção de uma conduta ética no uso das redes sociais, para a proteção, evitar a evasão de informações desnecessárias, para a educação pelo zelo, pelo outro, por exemplo, não ser antiético, não ser preconceituoso, não ter um discurso exacerbado, como teve a moça lá do Sul, né, que queria acabar com os nordestinos, o Nordeste não produz nada, mas nós temos o melhor, Chiclete com Banana na próxima semana, Castro Alves por aí, não é verdade? Temos o melhor no Nordeste, Graciliano, e por aí vai, N produções, né?
Galera, só interrompendo aqui mais uma vez, lembrando que a gente está com uma promoção aí, valendo senhas para a festa. Professor, Desde pode que concorrer? Pode concorrer. Pode concorrer. Desde que você faça um tweet envolvendo @RoniJasonMMA ou @Patrício Pitbull. A gente já tem um ganhador aqui, que é o Felipe Fernandes. Esse ano estávamos preparados para um duelo estilo @Patrício Pitbull versus @RoniJasonMMA. Mas com a preparação do over, ficou bem fácil. Temos aqui também de uma coleguinha, ó. Se o Rony Jason MMA for o campeão do TUF, eu fui a campeã do vestibular 2013 da UFRN. Ficou legal. E hoje é o encontro dos campeões. Gostei dessa daí. Valeu. Foi Oásis, boa, hein, muito cara? Vão boa. ganhar a senha e vão conhecer também, bater foto. Eu quero bater uma foto daquelas assim, sabe? Tipo, cara de mal isso, eu quero bater uma assim. Sucesso E do outra verão. dando um gancho assim no cara. Diga aí, aquela onda. Vai ser legal. Vai bombar. Então vocês ainda podem mandar, mais 3 pessoas vão ganhar, ok? Desde que use @RonyJasonMMA ou @Patrício Pitbull. Vão ganhar a senha e ainda vão conhecer os caras, bater foto, aquela resenha toda, se quiser o autógrafo pede. Então, Mas detalhes importantes. A gente deixou a redação por último para que a interatividade pudesse ser maior, tá certo? Perfeito. Então perguntem se vocês quiserem. Perguntas. Fora elogios, aqui deixa eu ver um elogio, ó. Miqueias. Não haveria como esquecer os conselhos de como fazer uma boa redação que o Edson Carlos falou. Vitor Palácio. Aí já é uma pergunta, e ele inclusive está louco aqui, dizendo para perguntar logo. Calma, Eu meu amigo usei na Ola. minha redação, além dos movimentos xenofóbicos, usei também encontros de torcidas organizadas marcadas pelo Twitter para brigar, para se degladiar, etc e tal. E assim, Aproveitando, inclusive, né, o UFC é um esporte. Os caras são treinados para isso, são amigos, a maioria, inclusive, né? Agora, marcar briga de torcida organizada via Twitter, com certeza não é legal. isso realmente, né, é um exemplo antiético, né, do uso da rede social, né? Então, Interessante, foram assim. 2 exemplos muito bons Você- e de domínio público. Então, o a redação dele... interessante, meu amigo, desculpe, Edson Carlos, Tudo bem. a interrupção, é que essa temática aí a respeito da questão das redes sociais, querendo ou não, como Carlos André falou agora há pouco, e Mário Vitor também, pode ficar naquela questão do lugar comum. Porque o aluno se sente tão à vontade, pensando, eu utilizo já essa ferramenta, então eu tenho todo o aparato para escrever a respeito disso. E aí que às vezes que mora o perigo. Porque ele tem que ter todo um embasamento, uma bagagem, um conhecimento de mundo para determinar dentro da redação essa temática, com exemplificações pertinentes. Como já foi citada a Primavera Árabe, a situação do panelaço e outras coisas mais. E até essa situação interessante de Vitor aí, nosso amigo Ola, um abraço aí, meu amigo Ola, é que essa situação das brigas pelo Twitter foi uma situação muito bem trabalhada já na questão do Profissão Repórter. Parece que o Profissão Repórter tem essa ideia de colocar já as temáticas dos vestibulares, porque a do Enem foi muito bem trabalhada a situação no Profissão Repórter, e a situação também do UFRN, colocando jovens violentos até, porque a família estava tentando promover uma melhora, digamos, no ambiente, tentando retirar os filhos desse momento de contato com o computador para fazê-lo viver, talvez ter um contato a mais com os livros e tudo mais, e partir para a violência, a agressão realmente com os pais, mães. Citou até um jovem, que eu fiquei até perplexo, comentei isso nas turmas, que ele estava, no caso, se prostituindo, ok, para ter acesso a lan house e outras coisas mais. Gastava por mês R$3.000 dentro da situação. Eu assisti esse episódio, uma coisa que me chamou a atenção aí, foi uma menina que o pai e a mãe eram professores e ajudava num grande colégio de São Paulo, que ela disse que nunca leu um livro na vida dela inteiro porque falar no Facebook e twittar é mais interessante. Mais interessante. Já Eram imaginou, até Zé? irmãs, se eu não me engano, Carlos. André. justamente, Eram é. irmãs. E elas estavam no momento da matéria se A mãe comunicando via chorou, WhatsApp. inclusive, porque a mãe nunca imaginou que a filha nunca tivesse lido um livro com Sendo 16. professora ainda mais, hein? E a mãe sendo verdade. professora. Né? Olha, me diga uma coisa, pessoal, me colocando aqui no lugar do aluno. Né? Você tem um aluno que ele vai falar sobre esse tema, aí ele vai para a linha do tipo, na minha escola, não sei quem falou mal de não sei quem. Ou seja, exemplos muito corriqueiros. Pessoais. E o cara que dá um exemplo desse da torcida organizada,
um exemplo desse caso da menina lá, falando no Nordeste, isso faz diferença, Edson? Certeza. Certeza, né? Certeza, É certeza. esse um lugar Olha, comum? eu